Ok, saudações mais uma vez e devo me acostumar com as notas introdutórias, né? Quando a interrupção de um vídeo e para poder continuar é preciso mesmo introduzir. Então estamos aqui para o dia de hoje focados com o término daquilo que é um exame de 2021, ok? Então, de estudo de formação de professores de matemática, 12ª mais 3. Então, terminamos o número 19. Vamos avançar. O número 19 diz o seguinte: a tabela abaixo mostra a distância percorrida pelo Igor em função do tempo. Então, 5 minutos após o início do seu percurso, o Igor percorreu uma distância de cerca de 400 metros. 10 mais 5 minutos percorreu 400 metros. Então, houve um acréscimo houve um aumento, né, de 400 metros. Não, mais 400. Assim sucessivamente. Então, 400, 400, 400. Então, a pergunta é: qual é a expressão que relaciona a distância com o tempo? Ok? Então, nós podemos verificar o seguinte: à medida em que o tempo aumenta, ok? Proporcionalmente, então, a distância também aumenta proporcionalmente, ok? Temos aqui mais 400 e mais 400. Por o caso do tempo, temos mais 5 e mais 5. Então, podemos tirar a seguinte conclusão: que a distância e o tempo, para este caso, são grandezas diretamente proporcionais, ok? E como é que nós podemos determinar aquilo que é a constante de proporcionalidade quando tivermos grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, como é que nós representamos isso? A distância e o tempo são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, ficamos com algo parecido com isto. Então, devemos determinar aquilo que é a constante de proporcionalidade. Então, podemos isolar. O T vai passar para o primeiro membro antes do sinal de igualdade. Então, ficamos aqui com D sobre T igual a constante de proporcionalidade. Logo, o cabo, qual vai ser o valor? Vamos ter aqui 400 por 5 ou 800 por 10 ou 1200 por assim sucessivamente. Isso vai ser igual a 80. Essa é a constante de proporcionalidade. Então, qual é a relação entre a distância e o tempo? Então, a relação entre a distância e o tempo é o quê? Simples. Então, esta é a relação entre as duas grandezas. Então, penso que isso deve estar muito claro. Vamos para o número 20. Então, o número 20 diz o seguinte: a expressão A menos 1, 2A menos 3 é equivalente a. Ok? Então, quando nós tivermos algo parecido com isso, nós podemos aplicar a propriedade distributiva, ou seja, o A deve multiplicar o 2A, o mesmo A também deve multiplicar o menos 3. O menos 1 deve multiplicar o 2A e o mesmo menos 1 também deve multiplicar o menos 3. Então, nós podemos reescrever o seguinte: A deve multiplicar 2A menos 3, menos 1 também deve multiplicar a menos 3. A vezes 2A, 2 vezes A ao quadrado, menos A vezes menos 3, menos 3A. Menos 1 vezes 2A, menos 2A. Menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, ficamos aqui com 2A ao quadrado. Então, esses dois termos tem o termo comum que é o A. Então, colocamos esse termo comum que é o A. Ficamos aqui com menos 3, menos 2, menos 5A, mais 9. Então, essa expressão é equivalente. Ok? Então, número 21 e número 22 fizeram parte daquilo que era a fase experimental, ok? Dos serviços da CAD Service, antes da existência deste cenário. Então, já foram resolvidos. Caso queiram acompanhar a resolução, então é só acessar os vídeos anteriores e vão encontrar a resolução do número 21 e do número
22. Então, vamos para o número 23. Então, vamos para o número 23. Observe o diagrama. Então, temos aqui um diagrama. Eu preciso um momento só para poder copiar esse diagrama aqui. Então, partilhem o link para demais pessoas interessadas, não só com os exames de admissão de estudo de formação de professores, mas também outras instituições públicas do ensino superior em Moçambique, ok? Então é só ficarem atentos ao canal do Centro Académico de Sala aqui. Ao longo do tempo vamos poder disponibilizar muito mais conteúdo, ok? Vamos só ficarem atentos. Então vamos a isso. Número 23. Observe o diagrama que representa professores de uma certa escola que lecionam no período de manhã. Então, M representa o período de manhã. I da tarde, né? E da tarde. Ok, então, quantos professores lecionam de manhã? Ok, isso é extremamente cedo. Então, o 25 representa o número de professores que apenas lecionam de manhã. O 20 representa o número de professores que lecionam de tarde. Agora, o 5 é o conjunto de professores que lecionam de manhã e de tarde, ok? Lecionam em ambos períodos. Agora, a pergunta é, quantos professores lecionam de manhã? Então, dos professores que lecionam de manhã, não só temos aqueles que lecionam apenas de manhã, mas também temos aqueles que também lecionam de tarde. Então, vamos fazer o somatório desta parte aqui. Então, vamos ter o quê? 25 mais 5. Então, temos um universo de 30 professores que lecionam de manhã. Penso que está muito claro. Agora, considere a figura e responda as perguntas 24, 25, 26 e 27. Então, qual é a figura? Deixe-me colocar a figura, ok? Para podermos responder as próximas questões. Temos aqui uma função linear. Esta função linear é função g de x. E também temos uma outra função. Agora, quando tivermos uma função mais ou menos com esse comportamento, chama-se a função f de x nesse caso, chama-se função logarítmica. Aqui temos 2, acho que aqui temos menos 1. É isso. Então, para 2, para x igual a 2, temos y igual a menos 1. Agora, qual é a pergunta 24? Porque esta figura da qual nos falavam. Então, 24. Qual é a pergunta? Para o número 24. Qual é a expressão analítica da função f de x? Então, esta é uma função logarítmica decrescente. Então, quando é que uma função logarítmica é decrescente? Quando ela tiver uma base que esteja, uma base pode ser apresentada por b, uma base que esteja no intervalo de 0 até 1, ok? E, para o caso, vamos ter o quê? A função f de x igual ao quê? Logaritmo de x ou um valor qualquer de logaritmo nesse caso, e base 1 sobre 2. O valor da base deve estar no intervalo de 0 a 1, porque a função logarítmica é uma função decrescente para este caso, ok? Vamos à pergunta 25. Para que valores de x, f de x é menor ou igual ao g de x, ok?
para que valores de x, a função f de x, a função logarítmica vai ser menor ou igual à função linear. Quando é que uma função é menor em relação à outra? Quando esta função se encontrar por baixo da outra função, ok? A função é menor em relação à outra quando estiver por baixo de outra função. Então, para o caso, quando é que essa... Vejam só. Por exemplo, a partir deste intervalo aqui, vejam só. Essa função f de x está por baixo da função y. A função g de x encontra-se na parte de cima. Então, ela fica por baixo até ao mais infinito. Então, iniciamos deste ponto. Então, x vai pertencer. Agora, vai menor ou igual. Então, como vai menor ou igual, então o intervalo vai ser fechado. De 1 até ao mais infinito. Penso que está claro. 26. Para que valores de x a função g de x é menor que 0? A função g de x vai ser menor que 0 quando estiver por baixo do eixo x. A função, ou qualquer função, é menor que 0 quando esta função se encontrar por baixo do eixo x. Ora, vejamos. Temos aqui o g de x menor. Então, a função g de x é a função linear. Ela está por baixo do eixo. Vejam só, o eixo x está mais ou menos aqui. Então, ela está por baixo do eixo de x. Eixo x, os valores de menos infinito até, vejam lá, até este ponto aqui. Até o ponto 1. Então, x pertence, intervalo aberto de menos infinito até 1. Aberto. Por que aberto? Porque não vem menor ou igual. Vem apenas menor. Penso que isso está também claro. Qual é o domínio de f de x? Então, essa pergunta, vem dizer, ainda estamos... Então, precisamos do quê? Do domínio da função f. Qual é o domínio da função f? Então, para descobrirmos o domínio da função f, vamos traçar paralelas em relação ao eixo y, ok? Então, vamos lá traçar paralelas. Vejam só, se nós traçarmos, se escolhermos, por exemplo, valores negativos de x, ok? Assim sucessivamente, e traçamos paralelas, nunca vamos tocar no gráfico f de x. Vejam só, não chegamos a tocar no gráfico f de x, só tocamos no gráfico g de x. Atenção, temos aqui dois gráficos, então, traçando paralelas. Mas, a partir deste ponto aqui, sabendo que este gráfico nunca vai tocar no ponto x igual a 0. Temos aqui uma assíntota vertical, mas a partir do momento em que nós nos aproximamos, saímos do zero, essa função pode ser tocada quando traçarmos paralelas em relação ao eixo y, ok? Então, tocamos o gráfico, assim sucessivamente. Então, x pertence. Uma vez que este gráfico nunca vai tocar num ponto x igual a 0, então temos aqui um intervalo aberto de 0 até ao mais infinito, ok? Então, já respondemos as perguntas de 24 a 27 que estavam relacionadas com esta figura. Então, continuando, vamos ao número 28. 28. Então, temos aí o número 28, que diz o seguinte: qual é o valor de limite, quando x tende a 0, de seno de 3x menos seno de x sobre 3x? Então, eu preciso colocar algumas propriedades aqui. Então, o primeiro passo para a resolução de qualquer limite é a substituição. Então, vamos substituir onde temos x por 0. Então, seno de 3 vezes 0 menos seno de 0 sobre 3 vezes 0. Então, seno de 0 é igual a 0. Menos seno de 0 também é igual a 0. Então, sobre 0. Então, aqui temos o quê? Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, sempre que tivermos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, então podemos aplicar a resolução de L'Hopital. Outros dizem L'Hopital. Outros dizem L'Hopital. Enfim,
são diferentes pronúncias, mas o que importa é que nós devemos aplicar a regra do L'Hopital. A regra do L'Hopital, eu digo L'Hopital. Minha preferência, alguns dizem L'Hopital, sei lá. Então, a minha preferência, L'Hopital. Então, vamos fazer o quê? Vamos derivar o numerador. Vamos derivar também o denominador. Então, é isso que diz a regra do L'Hopital. Vamos derivar em função a x, ok? Vamos derivar em função a x. Então, temos aqui o limite. Quando x tende a 0. Agora, derivada de seno de 3x. Então, derivada de seno de 3x vai ser o quê? Vai ser derivada do argumento que é o quê? 3x. Vamos derivar o argumento que é o 3x. Vezes derivada de seno que é cosseno. Do mesmo argumento menos a derivada de seno de x. Vamos derivar o x. E derivada de seno de x que é cosseno. Então, sobre a derivada de 3x que é o quê? 3. Então, vamos continuar. Limite quando x tende a 0. Derivada de 3x vai dar 3, ok? E vezes cosseno de 3x menos derivada de x, temos como coeficiente aqui 1. 1 não precisamos colocar porque é o elemento neutro, né, da multiplicação, então ficamos aqui com cosseno de x sobre 3. Agora, vamos voltar a substituir e verificar se a indeterminação persiste ou não, ok? Então vamos a isso. Ficamos aqui com 3 vezes cosseno de 3 vezes 0 menos cosseno de 0 sobre 3. Então ficamos aqui com 3. Cosseno de 3 vezes 0. Cosseno de 3 vezes 0 dá cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então menos aqui cosseno de 0 que é 1 sobre 3. Então ficamos aqui com 3 vezes 1, 3. 3 menos 1 sobre 3. Então aqui ficamos com 2 sobre 3. Esse vai ser o resultado, ok? Do limite quando x tende a 0 desta expressão. Então, continuando, temos aí o número 29. O que é que diz o número 29? Qual é a derivada de... Então, temos aqui y igual a x à quarta sobre e elevado a x. Então, o que é que nós fazemos? Temos aqui, vamos derivar o quociente. Então, derivada do quociente. Só para recapitular, temos aqui derivada de u sobre v é igual a u derivada vezes v menos u vezes v derivada sobre v ao quadrado. Então, continuando, vamos ter o quê? A derivada de y, vamos ter o quê? A derivada de... Qual é o u? É o x à quarta. Então, vamos derivar o x à quarta. Vamos manter o e elevado a x menos... Vamos manter o x elevado a 4 e vamos derivar o e elevado a x sobre... Vamos elevar este ao quadrado. O denominador nesse caso. Derivada de x elevado a 4 é igual a quê? É igual a 4 x elevado a 3, né? 4 menos 1 vezes e elevado a x menos x elevado a 4. Agora, derivada de e elevado a x fica x derivada, ou seja, o expoente, vezes e elevado a x. Então vai dar o quê? O e elevado a x sobre e elevado a 2x, né? 2x. Então, a derivada de y, um momento só, a derivada de y ok. Então, a derivada de y vai ser igual a quê? Então, vamos colocar em evidência o termo comum, que é o que? E elevado a x. Não, falta aqui x elevado a 3, certo? X elevado a 3 é elevado a x em evidência. Então, quando tiramos x elevado a 3 é elevado a x, ficamos aqui com 4. Menos quando tiramos x elevado a 3 é elevado a x, ficamos aqui com x sobre o e elevado a x. A 2x, certo? Então, aqui vamos eliminar este com um destes. Então, o resultado final vai ser x elevado a 3, 4 menos x sobre e elevado a x. Então, este é o resultado da derivada. Então, este foi o último número de todos os exercícios do exame de 2021 do estudo de formação de professores de matemática 12ª mais 3. Então, espero que tenham gostado e ajudem o canal de certa forma, partilhando com os demais interessados
para que nós possamos seguir a alcançar aquilo que são as nossas metas. Okay? Então, muito obrigado pelo tempo dispensado e até o próximo vídeo. Obrigado.